Boa noite a todos. Vou fixar aqui o tema da live de hoje, que aí fica mais fácil para todo quem entrar saber sobre o que se trata, o que nós vamos conversar hoje. Hoje nós falaremos sobre racismo e políticas de segurança pública. Deixa eu fixar aqui comentário. Só um minuto, gente. Pronto. Fixado o comentário. Esperar o pessoal entrar. Nós teremos 2 convidados que são membros do Ministério Público de Amazonas e hoje a gente vai bater um papo muito bom e necessário. É mais do que necessário conversarmos sobre como está esse cenário de segurança pública no mundo e principalmente no nosso país, no Brasil, e falarmos como isso está permeado pela estrutura racista que nós temos. Carlinha chegou, Aninha, Mercedes, Matuzzi. Primeiro convidado já entrou. Oi, tudo bem, doutor André? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Pessoal, esse é o doutor André. Eu vou primeiro apresentá-lo. Todo mundo já falei sobre o nosso tema. Doutor André é promotor de justiça, membro do Ministério Público do Amazonas. Ele é professor titular do Instituto Metropolitano de Ensino, mestre em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania pela UEA, doutorando em Ciências Criminais pela Universidade de Coimbra, especialista em Direito Processual pelo IME, Instituto Metropolitano de Ensino, graduado no curso de Extensão Direito e Cidadania do século XXI pelo Instituto de Direito Penal Econômico Europeu da Universidade de Coimbra, foi membro do GAECO, do Gabinete Jurídico de Assuntos Institucionais da PGJ Amazonas. Atualmente é titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Manaus, certo? E diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas, CEAF. Inclusive, o doutor André, assim como o próximo convidado, eles estão participando da live por meio do perfil do CEAF. Então, eu recomendo que todo mundo siga o perfil do CEAF. Tem muito, eles estão com uma programação super interessante, sempre tiveram, estava até olhando antes, quando não seguia. Tem programação de webinário, terão programação referente a lives próprias, enfim. Você quer se aperfeiçoar, não há necessidade de ser, né, doutor, servidor ou membro. A programação é aberta ao público que tem interesse dos assuntos que ali serão tratados. Tá certo? Tá certo. Fale um pouquinho rapidinho do CEAF para as pessoas. O nosso centro de estudos ele ainda está com esse nome, né, na configuração muito antiga ainda. É a Sim. nossa escola do Ministério Público do Estado do Amazonas. Nós estamos nas redes, hoje no Instagram. É esse Instagram que nós estamos entrando aqui. E também no YouTube, né? CEAF AM, ou então Centro de Estudos do Amazonas, do Ministério Público do Estado do Amazonas, vai chegar lá. A nossa live aqui, ela tem 25 minutos, eu tinha muito assunto para falar. Mas eu tô agoniado aqui com o tempo. Eu estou com um monte de coisa na cabeça aqui já para deslocrar Olha, também. eu sei que é complicado porque o senhor é especialista nisso, no assunto, Né? né? Sabe bem. É, eu sou especialista na teoria, né? Sim, Infelizmente, eu sei. enfim, nós não vivemos essa situação na pele, Sim. mas isso é um problema muito sério, inclusive, né? Porque muita gente Uhum. que estuda a questão do racismo não são as pessoas que o sofrem na pele. Então, há Sim. aquele problema de apropriação do discurso e há uma série de problemas que a gente vai tratar aqui também. Sim, e quando eu falo especialista, eu falo nem tanto na área do racismo, porque uma coisa que eu acho interessante é que tanto o senhor como o próximo convidado, o doutor Armando, também membro do Ministério Público do Amazonas, é que vocês estão, mesmo não tendo o estereótipo, não fazendo parte da comunidade de pele preta, como eu e tantas outras pessoas, vocês, por tratarem, por exemplo, diretamente por conta do trabalho com segurança pública e tantos outros assuntos pertinentes à sociedade como geral, vocês estão adentrando aos estudos sobre racismo. E isso é interessante, e como já venho falando, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que está tendo um branco falando sobre racismo?
Além dos senhores, terão outros convidados que são negros e juristas, mas é interessante colocar o debate também para aqueles que não contêm o estereótipo, para aqueles que estão alheios à realidade vivida, mas que estão como espectadores de tudo. Então, pode começar a falar sobre racismo e segurança pública. Antes de adentrar o assunto, é muito interessante essa colocação sobre o que um branco vai falar sobre racismo. Eu queria colocar muito claramente que haveria muita vantagem para todos os brancos do mundo se não houvesse racismo. Porque a primeira ideia que se tem é que o racismo ele beneficiaria brancos e prejudicaria não brancos. Na verdade, o racismo prejudica todo mundo. O racismo prejudica a raça humana como um todo. Ele prejudica muito os pretos, porque são eles quem sofrem na pele, mas ele prejudica por demais a evolução da humanidade, prejudica a humanidade como um todo e também prejudica brancos. E aí nós vamos tratar o Yuval Harari, aquele célebre historiador que tem hoje uma trilogia famosíssima aí sobre o Homo sapiens, Homo Deus e depois as 20 questões da humanidade. Ele fala sobre a questão dos agrupamentos humanos. Eu não vou voltar até a pré-história, seria muito difícil voltar até lá e nós retornarmos em 25 minutos. Mas foram esses grupamentos que tornaram possível, e foram esses grupamentos até instintivos do ser humano, que fizeram com que o ser humano se dividisse em micronacionalidades. E aí entra a questão da história. Principalmente lá, vamos voltar para a questão da Europa, quando a queda do Império Romano, há uma fragmentação completa do território europeu, nada é colocado em cima do Império Romano, e a Europa quase desaparece como civilização, a civilização europeia quase desaparece por causa da invasão muçulmana. A invasão muçulmana é um dado interessante, o muçulmano ele não tinha a questão do racismo, não importava se era preto, se era branco, você se convertia à religião e naquela grande conflagração religiosa e espiritual que se declarava a Guerra Santa e houve a invasão do território europeu. Se verificou posteriormente que essa micronacionalidade europeia, essa fragmentação excessiva do território europeu e das nacionalidades como em si, elas trouxeram mais desvantagens do que vantagens à civilização europeia nesse momento. E aí a Europa ela começa a se unificar para o que era na época em grandes territórios, para o padrão da época, onde não havia transporte, não havia comunicações como há hoje, eram grandes territórios que se formavam, primeiramente a unidade do território francês, depois a unidade do que ainda é uma coisa mal resolvida, o território espanhol, e assim por diante. Todos se unem nessas micronacionalidades para derrotar um inimigo comum, que é o inimigo muçulmano ali. Nesse momento, ocorre uma situação interessante. Se verifica pela primeira vez uma necessidade econômica de agrupar um exército, você fortalecia um exército de um rei, para que desse a primeira coisa que era o papel do Estado, que é a segurança. O Estado aí não surge para conceder benefícios no primeiro momento. Ele não surge no primeiro momento para conceder bem-estar a populações, ele não é para dialogar com o cidadão, não havia esse conceito de cidadania, havia somente o conceito de segurança externa contra esse inimigo externo, no caso, o primeiro inimigo externo, o inimigo muçulmano, e depois as micronacionalidades guerreando entre si, o inimigo externo ainda num território europeu, mas principalmente a segurança interna daquelas cidades, aqueles burros, né? Daí vem a questão da burguesia, que criavam ali uma produção e tinham necessidade de troca. Então o Estado ele nasce numa necessidade econômica de se conceder segurança ao cidadão. E é justamente esse conceito que é importante, por isso que eu volto, porque era sempre a segurança de um cidadão ali num determinado território. Lógico que não era esse conceito de cidadania pós-revolução inglesa, pós-revolução francesa, nem revolução americana, mas um conceito muito primitivo de cidadania, de Estado, de nacionalidade, ali, no determinado... Pagadores de tributos, em última análise. O cidadão dele. Exato. E que esses pagadores de tributos, eles pagavam tributos para um exército que os defendesse contra o inimigo externo. E esse inimigo externo eram as outras nacionalidades.
tanto as outras nacionalidades não compostas, não componentes daquele consórcio que faz aquele território grande, aquele exército grande, mas principalmente nacionalidades que não se entendiam entre si. E aí entra depois, porque a segurança pública, ela nasce na colônia com esse viés. Era o viés de proteção do colono branco europeu. Ele não tinha viés de proteção de ninguém mais, senão daqueles colonos europeus brancos que faziam parte daquelas primeiras cidades brasileiras. E lá atrás se procurou primeiramente escravizar os índios. E aí eu entro nesse assunto porque nós estamos aqui no Ministério do Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas aqui tem aproximadamente 70 etnias de povos ameríndios. E esses povos até hoje eles têm língua própria, costumes próprios, cultura própria. E eles estão aqui dialogando com a gente a todo instante. Só que eles estão invisíveis. E aí é que eu queria falar sobre invisibilidade. Lá atrás, tanto primeiramente esses nacionais americanos, os índios, quanto posteriormente os negros que vieram trazidos à força, e vieram trazidos também de micronacionalidades fragmentadas. Os negros eles não vieram de um determinado local, e uma determinada língua, uma determinada cultura. Eram várias culturas, várias línguas, eram várias etnias africanas que foram trazidas à força de qualquer jeito, sem nenhum critério. Era só a questão da mão de obra, só havia a necessidade de se satisfazer a economia. Foram trazidos como mercadoria, isso é uma coisa absurda, mas é a história, nua e crua. E que quando aqui chegam, eles também não são reconhecidos como pessoas, eles são reconhecidos como coisas, propriedades daquelas pessoas, daqueles comerciantes que o adquiriam. E a segurança pública toda, ela foi idealizada no Brasil em milícias de províncias, daí as polícias militares no posterior momento, e até hoje elas estão aí. Então o conceito de polícia no Brasil, ele não surge como um conceito de polícia cidadã, ele surge como um conceito de polícia, de milícia, de polícia militar, para que protegesse o interesse de colonos, depois o interesse dos provincianos brancos, contra índios e contra pretos. Então é assim que surge a segurança pública no Brasil. E da segurança pública no Brasil surge também todo o sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal ideológico, sempre ideológico, ele é sempre ideológico na teoria, e ele é colocado em prática também ideologicamente contra, e já não são minorias, já são maiorias, contra esses grupos étnicos. Os grupos étnicos de cor escura. E daí, no Brasil tem a questão do auto-intitulado pardo, né? É muito interessante esse conceito do auto-intitulado pardo, porque ele coloca no mesmo balaio os pretos, os índios, sem reconhecer as suas peculiaridades, sem reconhecer a sua ancestralidade, sem reconhecer a sua visibilidade como pessoa. E é bom que se diga isso. Qual é a grande coisa que afeta a alma no presente? Essa falta de reconhecimento das identidades que não se presta reciprocamente no Brasil. No Brasil, com muito orgulho, né, os descendentes de brancos europeus conhecem a sua ancestralidade e vão buscar até para conseguir um passaporte europeu, né, a sua ancestralidade europeia, mas a questão da ancestralidade indígena, a ancestralidade africana, ela é sempre colocada como uma ancestralidade invisível. Não se fala sobre isso. Não se busca essas origens. E é muito importante que essas origens sejam buscadas, porque nós, seres humanos, não somos só feitos daquilo que nós consumimos de concreto para sobreviver fisiologicamente. Nós somos principalmente constituídos de alimentos abstratos da alma. Essas identidades culturais, elas são importantíssimas para a existência humana. A existência do ser humano, você saber de onde veio, por que está aqui e para onde devo ir. Então, durante muitos anos no Brasil, durante aí 300 anos, porque aí no século XVI ainda não havia nem colônia. No século XVII vai haver colônia de forma incipiente, muito incipiente, pequenas cidades. Então nós temos aí aproximadamente 350 anos de cultura urbana brasileira, de cultura civilização europeia imposta dentro do território brasileiro, que absolutamente não só não reconhecem o presente dessas populações, como faz questão de aniquilar o passado e a ancestralidade dessas populações. É feio ser índio e é feio falar sobre origens indígenas. Eu não posso falar sobre isso.
é feio ser preto e como é feio falar sobre ancestralidade africana. Então, isso é uma coisa muito relevante ser colocada, porque você já coloca o ser humano na sua essência, quando a Constituição, aí em 88, agora, a última Constituição vigente, ela fala sobre a igualdade plena, ela fala sobre uma igualdade que, na verdade, na prática, ela nunca existiu. Ela nunca existiu porque, apesar da lei, e aí vem um troço engraçado, a expressão para inglês ver, ela surge de uma legislação de 1831, quando a Inglaterra já determina, o Reino Unido já determina que não deveria haver, ele era ali o grande maestro da geopolítica internacional, e ele determina que não deveria haver ali, mais por um interesse econômico, o comércio de escravos, e ele obriga as nações amigas do Reino Unido, no caso ali o Império Brasileiro, a não mais consumir escravos, né, nesse comércio internacional. E em 1831 surge a primeira legislação, né, para inglês ver, porque continuava traficando escravo no Brasil, que era uma legislação que proibia o tráfico de escravo em território nacional, ou seja, era proibido trazer escravos da África em navios negreiros para serem comercializados no Brasil. Essa era uma legislação para inglês ver, porque ela nunca foi verdadeira. Todas as legislações que seguiram posteriormente, elas também são legislações para inglês ver. Por quê? Porque a sociedade brasileira, ela nunca se preparou num debate sincero, num debate transparente, sobre o valor dessas ancestralidades, sobre o valor desses indivíduos como ser humano. Então, simplesmente, olha, está aqui, eu te concedi liberdade pela lei, te vira. E, na verdade, você estava tratando com seres que nunca tinham a noção completa da humanidade, como isso sempre foi feito em benefício dos brancos. E os brancos sabiam de onde vinham, os brancos sabiam muito bem a sua origem, a sua família, o que estavam fazendo naquela civilização e o que deveriam fazer daqui para frente. Isso se traduz numa coisa muito interessante, muito perversa na história brasileira. Lá atrás, quando se trazem imigrantes italianos, imigrantes alemães, no final do século XIX, início do século XX, logo após a abolição da escravatura negra no Brasil, se coloca como se essas pessoas elas tivessem mais aptidão para trabalhar do que os indivíduos de pele escura. Na verdade, foram leis instituídas eugenistas e que queriam o branqueamento da sociedade brasileira. Exatamente. Esse ponto é muito relevante e tem um ponto mais relevante, que é o ponto mais perverso, porque esse ponto ele é um ponto muito transparente, é um ponto que dá para ver na cara que era isso que ia acontecer. Mas tem uma coisa que é muito importante que nós discutamos, que é a questão da aptidão geracional, o preparo geracional para lidar com isso que nós chamamos de civilização. Eu vou lhe dar um dado. Aqui, por exemplo, no estado do Amazonas, nós temos uma civilização, entre aspas, estou colocando aqui entre aspas, que é a civilização das cidades amazônicas. Nessa civilização das cidades amazônicas, nós temos os indivíduos de pele branca que atuam muito bem com desenvoltura, há séculos ali, a ancestralidade do comércio, do mercado, desse jogo da civilização urbana, né? E você tem ali indivíduos de pele escura, indígenas e descendentes de indígenas, que negam a sua ancestralidade, mas está na cara, eles têm olhos puxados, pele escura, são indígenas, mas eles não se reconhecem como índio e se sentem xingados em ser chamados de índio. Sim. E o que acontece? Se me jogarem, eu, indivíduo branco, que sei aqui lidar com essa civilização de mercado, de concurso público, de meio urbano, de tomar café no Starbucks, essa coisa toda, eu, indivíduo, garotão, se me jogar no meio do mato, aqui no meio da floresta amazônica, muito provavelmente eu vou morrer de fome, de sede, porque eu não vou conseguir me abrigar nem conseguir alimento. Mas esse indivíduo, o indígena, ele tem toda a aptidão para trabalhar dentro daquele território, porque ele já vem com uma ancestralidade, ele vem com toda a memória geracional, a memória cultural da ancestralidade, da oralidade, de o que ele tem que fazer para sobreviver naquele meio ambiente. E essa foi a coisa mais perversa que fizeram com os indivíduos de pele escura. E aí eu coloco, eu sempre vou colocar, peço licença, para colocar nesse debate os meus indígenas aqui também. Porque eles também sofreram, continuam sofrendo essa mesma coisa. Sim. Porque o que acontece? Esses indivíduos eles não tinham a aptidão intergeracional dessa ancestralidade para sobreviver nesse ambiente que se criou urbano europeu. A cidade de Manaus, por exemplo, aqui onde eu vivo,
que no final do século XIX era chamado de Paris dos Trópicos, não por outro motivo. Manaus deu as costas para a natureza. Manaus hoje, se você for visitar Manaus, Manaus não tem orla. A orla de Manaus são favelas. Por quê? Porque os indivíduos brancos europeus, eles entendiam que o conceito de civilização o bom conceito de civilização, ele passava por dar as costas para a natureza e para tudo que via dela, inclusive as pessoas que viam dela. Então, eu não podia consumir as coisas da floresta, não podia consumir o rio, nem a paisagem amazônica era negado, porque eu precisava impor dentro do território amazônico uma civilização europeia branca, para limpar, não, falou aí do conceito de eugenia, né, para limpar a pele, para limpar o ambiente, porque tudo que é natural do Brasil é selvagem e não presta, entende? Esse era o conceito. E tem uma coisa que eu quero questionar, ainda é, mas tem uma coisa que eu acho interessante, e é necessário fazer esse questionamento agora, por conta dessa jornada histórica que o senhor apresentou. Porque o senhor iniciou com a formação, deixar bem claro para todo mundo, a polícia que nós temos hoje não é a polícia fim que se tinha há séculos e séculos atrás. Ela nasceu não como uma defesa de um indivíduo contra outro que quer delinquir contra qualquer coisa minha, seja patrimonial ou contra a minha vida. Essa polícia, ela foi criada, à época dos burgos, para proteger as cidadelas, os pequenos... Ou seja, era um grupo, era, na verdade, uma função do que hoje nós temos do Exército, né? Exato. Que é a defesa de fronteiras. Aí, por que vem essa pergunta que eu vou fazer agora? Por conta de todo esse andar histórico que o senhor colocou, e vendo nessa realidade atual, eu posso dizer que a atuação policial brasileira, ela é seletiva? Não, ela nasce seletiva, ela não deve ser mais. Mas como ela nasce seletiva e ela ainda é posta por princípios seletivos bem arraigados, é uma polícia que foi criada contra grupos étnicos. É uma polícia que foi criada por cidadãos brancos contra todos os outros indivíduos de grupos étnicos que não se encaixavam naquilo que eles queriam. Isso é verdadeiro, isso é verdade na história do Brasil. E a gente só pode mudar isso falando sobre essas verdades. Porque hoje é muito fácil você pegar que todos são iguais perante a lei. Eu pego indivíduos que não nasceram sob esses princípios, mas foram ensinados dentro de instituições a trabalhar sobre esses princípios. Você vê que a história da polícia militar brasileira, a história da polícia judiciária brasileira, a história do sistema de justiça criminal brasileiro, ele todo é criado com base nesses princípios de repressão, mas ele não era uma repressão inconsciente, não. Era uma repressão consciente contra grupos étnicos. Exatamente. Por quê? Porque aquele indivíduo daquele grupo étnico, ele era minha propriedade. Aquele outro indivíduo do outro grupo étnico, apesar de não ser a minha propriedade por direito, né, pela lei, ele era indivíduo inferior, porque ele era um selvagem. E ele não merecia ter os mesmos privilégios que eu teria dentro dessa grande sociedade brasileira. Esse arranjo brasileiro de sociedade, e isso na República Brasileira, eu não estou falando só do Império Brasileiro, eu estou falando da República Brasileira importante frisar isso. Exato, pós a abolição dos escravos, principalmente até a década de 1930 ali, quando já veio o Estado Novo, e há necessário se falar sobre o novo arranjo nacional. Mas você passa ali pelo menos 40 anos de República Velha dentro do Brasil, com os mesmos princípios que nortearam o Império no sentido de combate, de enfrentamento a esses grupos étnicos. Foi por isso que eu fiz questão de frisar lá atrás a criação do Estado que nós conhecemos, né? Esse Estado moderno, ele surge primeiramente, o direito de primeira geração, o direito à segurança pública, mas é um direito de segurança pública contra inimigos. E o inimigo da sociedade brasileira eram exatamente as minorias étnicas. Minorias não, né? Eram os grupos étnicos de pele escura, que não eram minorias, e não são minorias. Eles não... Então, é bom que se diga isso, porque em outros lugares pode haver esse conceito de minoria, mas no Brasil não é minoria. No Brasil... É uma diferença que nós temos, por exemplo, da comunidade negra norte-americana, que é minoria lá, e aqui não. Aqui, dentro de todo o colorismo que nós temos dos negros mais claros aos negros retintos, nós somos maioria. Exato. E aí eu queria colocar, porque assim, falar sobre esse duplo conceito, o conceito de como
as instituições de segurança pública no Brasil foram concebidas. André, deixa eu só falar uma coisa rapidinho, perdão. Eu vou fazer o seguinte, como o pessoal está interagindo muito aqui, e seria injusto, porque já deu 25 minutos, eu vou fazer... Já deu. Já deu. Acabou, então é o próximo. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 30 minutos cravados, eu encerro e abro outro para não ter, porque eu tenho o iniciozinho. Então, pode falar, a gente ainda tem mais uns 10 minutos. Eu encerro, então vão ser duas partes. Primeira parte, pessoal, só com o doutor André. Segunda parte, encerro e inicia com o doutor Armando. Pode continuar. Tá. Eu vou tentar concluir. Eu queria, nesse momento... Tá? Eu queria, naquele momento, conceituar como as instituições de segurança e o sistema de justiça criminal brasileiro é concebido, como é que ele vai se comportar ao longo da história, como é que a lei, em tese, é hipócrita, ela não corresponde à realidade, ela não corresponde àquilo que ela quer regular. Sim. E para dizer a todos como há um conceito de transparência, é como se esses grupos eles absolutamente não existissem, porque eles não eram para existir. Então, esse é que é o lado perverso. Assim como esses grupos de pele escura de origem africana, nós temos aqui na região norte, aqui no nosso estado do Amazonas, grupos de pele escura de origem americana, aqui, os nossos índios. Esses indivíduos, eles são invisíveis para a sociedade. A necessidade, os valores, a cultura, a língua, a existência como ser humano, ela é completamente ignorada. Aqui no Amazonas, por exemplo, para o amazonense, principalmente para o manauara, ele se sente xingado se for chamado de índio, quando isso deveria ser um orgulho. Orgulho. É lógico que o conceito de índio ele tem uma série de impropriedades semânticas. Mas essa questão que quer dizer o cidadão de origem americana, aqui autóctone, que não veio de nenhum outro território. Esse indivíduo ele é discriminado como ser humano, ele não é reconhecido em suas culturas e seus valores. A sua cultura é completamente diminuída dentro dessa vastidão das cidades amazônicas. E ele se diz ali, ele nunca se reconhece como índio, ele não se declara índio, nunca. Ele se declara qualquer coisa, menos índio. Tem uns aqui que se declaram japoneses, tem de origem asiática, isso é verdadeiro. Isso é um completo genocídio em vida dessas populações. Sim. E há sim um racismo institucional, um racismo sistemático dessas coisas, porque há crimes na legislação brasileira que são colocados de forma ideológica, que eles vão ser nitidamente praticados por esses grupos, porque eles não poderiam se pôr de outra forma. Vou dar um exemplo, esses grupos aqui na Amazônia, eles não reconhecem, muitos dos seus grupos étnicos, o conceito de propriedade. Esse conceito de propriedade que nós brancos temos muito, do que é meu, o meu carro, o meu apartamento, os meus bens. Vários grupos étnicos indígenas, eles não foram concebidos por essa realidade. Então, para eles, não existe o crime de furto. Quando ele vai a um local, como ele comunga tudo ali com a comunidade ao mesmo tempo, se vai a um pequeno grupamento e ele leva uma bicicleta, ele acha que poderia levar porque todos os bens daquela tribo são de uso comum daquele povo. Há outras situações que a gente poderia passar aqui muito tempo falando, há um dado interessantíssimo. Pode me interromper, diz que tem 1 minuto, que aí eu vou falar uma fala em 1 minuto. Os Yanomami, por exemplo... 2 minutos. Os Yanomami, eles são nômades. E dentro desse nomadismo, por exemplo, ele tem inclusive uma relativização do direito à vida. Por quê? Porque a vida para o indivíduo Yanomami, como ele era nômade, ela é uma vida da comunidade. O indivíduo ele vai ter um valor se ele conseguir ser útil ali na subsistência da comunidade. Então, é uma prática cultural ancestral do povo Yanomami, o infanticídio de fetos recém-nascidos defeituosos. Então, eles não sabem se colocar de outra forma. É dessa forma que eles chegaram até o século XXI. E aí a criminalização, enfim, ou do aborto, ou do infanticídio, ele levaria a uma situação de antijuridicidade completa de toda a cultura dessas populações. Então, esse diálogo, eu não estou dizendo que importante, eu estou dizendo que isso está certo ou está errado, dentro dos nossos valores, isso é uma coisa que nós não concordamos, mas dentro do reconhecimento mútuo dessas ancestralidades, é importante que ele se ponha e é importante que haja um diálogo e um reconhecimento de que isso é verdadeiro. Eu não posso ignorar a existência. Ignorar a existência e os direitos de indivíduo de pele escura.
não só hoje é uma coisa ilegal, como é uma coisa extremamente abominável do ponto de vista da relação humana. E aí é que eu digo, nós, sociedade, inclusive os indivíduos de pele branca, nós temos muito a ganhar com a evolução dessas ideias antirracistas. Ganha a sociedade como um todo. Por quê? Porque a partir daquele momento, outros indivíduos vão partilhar culturas, vão partilhar histórias, vão partilhar ancestralidades que tornam a nossa vivência mais rica, tornam a nossa vivência mais relevante, tornam a nossa vivência, em última análise, mais interessante de se viver. Porque o que é a vida humana? A vida humana é qualquer coisa que acontece entre o nascimento e a morte. E entre o nascimento e a morte, a gente vive nessa mediocridade de adquirir bens, adquirir um casamento, adquirir uma família cristã, não sei o quê, aquela coisa toda, fazer aquele H, responder a projeções sociais, projeções culturais. E muitas das vezes essa projeção é uma projeção estéril, porque ela não dialoga com a riqueza do que é o universo. E esse universo humano, ele passa pela cultura, ele passa pelo valor, ele passa pelas crenças, ele passa pelos orixás, ele passa por Tupã, ele passa pelos deuses, ele passa pela espiritualidade desses povos. E o reconhecimento disso ele tornaria, em última análise, a existência humana mais rica. E nós temos perdido muito por esses preconceitos, por uma existência insípida de só reconhecer um modelo como um modelo correto. E, na verdade, não há modelo correto. Na verdade, há modelo de se viver com felicidade. E, infelizmente, nós não temos atingido a felicidade por meio desse modelo. E nós precisamos conhecer muito mais outras culturas e outras formas de interagir com o mundo que tornariam a nossa existência muito mais digna, muito mais branda e muito mais feliz. Muito obrigado. Eu já passei do tempo, eu nem vi. Não, calma. Tem um questionamento aqui que eu vou fazer para o senhor. Calma. Tem o G. Garcia, ele está perguntando, porque está bem pequenininho. Gostaria de saber do doutor André de que forma o ordenamento jurídico pode se sobrepor a estas questões de culto que tentam se impor sobre o ordenamento. Não só estas questões mais radicais. Ele complementa mais à frente mais questões como monogamia versus poligamia islâmica, por exemplo. Pois essa interação das nacionalidades, porque se imaginou lá naquela concepção europeia que eu ia fazer um território, dentro desse território eu ia impor minhas leis por meio do meu exército, por meio das minhas polícias, e que todo mundo ia ter que cumprir aquilo e estava ponto final acabado. Não havia, no início, diálogo com cidadania, não havia diálogo com outras culturas. Todo mundo se adaptava naquele modelo na porrada, ou então era banido, era preso, era banido da sociedade, ou então era mesmo assassinado e acabou, tá entendendo? Ia para a forca como um indivíduo que não merecia viver naquela sociedade. A existência hoje, ela passa por outros diálogos. A gente precisa imaginar um sistema de justiça criminal fora da caixa. E para imaginar um sistema de justiça criminal fora da caixa, nós precisamos imaginar um ordenamento e uma forma de trabalhar o direito também fora dessa caixa. E fora da caixa não quer dizer caos, fora da caixa quer dizer harmonia. Harmonia entre essas culturas, a harmonia entre essas existências e a harmonia entre essas formas de viver. É uma falácia no Brasil dizer que há uma sobreposição, que aqui a religião oficial é essa, que aqui a cultura tem que ser essa. Essa imposição ela sempre vai ser artificial, ela sempre vai gerar conflito, ela sempre vai gerar infelicidade. Enquanto nós não reconhecermos esse multiculturalismo e a legislação, em última análise, proteger esse multiculturalismo, nós sempre vamos ser indivíduos que vão viver com um déficit de justiça subjetiva. Aquela justiça propriamente dita, a justiça divina. Parece que a gente sempre está em déficit, parece que falta sempre alguma coisa à nossa existência. E o que falta à nossa existência é justamente essa harmonização de dialogar com o diferente. É isso. As instituições não dialogam. A lei não dialoga. A professora Leila comentou uma coisa aqui, que inclusive, Leila, era o que eu ia complementar na fala do André. Ela fala que o conceito humano filosófico também que nós temos é europeu. Esse conceito, inclusive, o nosso direito positivo. E eu não estou falando aí, eu vou uma fala mais técnica para quem, os juristas ou acadêmicos, as nossas regras, né? Eu não estou falando da parte de principiologia, as nossas regras, as normas positivadas brasileiras, elas são basicamente dentro da moral judaico-cristã. E quando eu falo isso, não é uma crítica à cultura judaico-cristã, é uma observação de que dentro do nosso ordenamento jurídico, nós temos
qualidades étnicas, ou seja, de relações interpessoais e moral individuais que se refletem em regras calgadas tão somente em uma cultura, com essa cultura europeia, essa cultura judaico-cristã. Ou seja, quando tem o colega fez o questionamento sobre poligamia, bigamia não é permitido, né? Essa bigamia, e vamos lá considerar, pessoal, não é a bigamia de união estável, a bigamia de casamento civil, ela não é permitida, porque dentro da cultura judaico-cristã, isso é um ato errado. É um ato pecaminoso. Esses arranjos artificiais, eles não têm trazido, em última análise, felicidade às pessoas. Os arranjos daqui para frente, eles vão ser completamente diferentes. Essa coisa pré-concebida, imposta, de modelo de família, de modelo de sociedade. E o que é pior, criminalizando modelos diferentes. Porque uma coisa é eu ter um modelo que eu quero aqui dizer que é o correto, eu posso dialogar com as pessoas de dizer que esse modelo pode trazer mais vantagem, mas ao contrário disso, eu imponho uma lei penal, dizendo que aquela forma de interagir com a religião, aquela forma de interagir com a cultura, aquela forma de interagir com a psicologia humana, ela é errada. E o indivíduo sempre... E eu falei em déficit, né, entre a lei e a justiça. O indivíduo, hoje, no século XXI, ele ainda se encontra em déficit na sua colocação junto à sociedade. Isso não é exclusividade dos indivíduos de pele escura. Qualquer indivíduo que não se encaixe, que não se adapte a esse modelo que é imposto, a ele vai ser colocado um sistema de justiça que vai rodar contra ele. Se ele não se encaixar ali, ele vai acabar sendo preso, ele vai acabar sendo banido. Entende? Então, mas isso nasceu lá atrás, em culturas completamente diferentes, que era a cultura... Quem mais sofreu e quem mais sofre são indivíduos de pele escura que vêm de uma cultura ancestral completamente diferente do que esses modelos dialogam e do que esses modelos impõem. Eu vou dizer aqui, a religião cristã, as escrituras, elas trazem uma paz de espírito quando você lê, porque tem ali muita sabedoria na Bíblia. Ok, mas também as religiões africanas, o candomblé, e aqui no Brasil, as outras religiões que houveram miscigenação, elas também trazem uma paz muito grande a muitos indivíduos. Então não é só uma forma de dialogar com a espiritualidade, entende? E até hoje, a forma do diálogo que as pessoas enxergam nessas religiões parece que é um diálogo espúrio. Essas religiões, elas não dialogam bem. Então, quer dizer, aquilo que há de mais sagrado no ser humano, que é a espiritualidade, o do negro, a sociedade determina que não presta. Sabe? A religião de matiz africana, ela está errada. Isso é um equívoco completo, absurdo. Então, é linda a história dos orixás, linda a história dos orixás. Ele traz mais espírito a muitos indivíduos. É uma forma diferente de dialogar com o mundo. Linda, maravilhosa. Mas nós entendemos, não sou eu, digo aqui, os brancos entendem que aqui quem impõe o modelo, que isso é uma forma espúria de se dialogar com a espiritualidade. Então, isso é uma das formas que foi imposta no Brasil de opressão, uma opressão absurda. Não bastava eu oprimir teu corpo, eu tenho que oprimir o teu espírito. Eu tenho que oprimir a tua identidade. Você, indivíduo de pele escura, você não serve para nada, só o indivíduo de pele branca e aquele modelo de pele branca. Então, o Brasil, as instituições brasileiras, todas foram concebidas para proteger esse modelo que você colocou aí muito bem, judaico-cristão, de dialogar não só com a espiritualidade, mas a imposição desses valores refletidos na sociedade, que é uma coisa completamente equivocada para os dias de hoje. A velocidade com que a comunicação se fragmentou no mundo, a velocidade com que os meios de transporte hoje tornaram completamente líquidos o conceito de nacionalidade. Hoje o conceito de proteção de bens jurídicos é um conceito transnacional, porque eu estou falando aqui para o mundo inteiro tem acesso a esse nosso diálogo. Valores do mundo inteiro estão interagindo e tem que ser colocados em justa posição e harmonia. Mas não, eu me fecho em um mundo completamente insípido, completamente preto e branco, que eu não posso dialogar com as multicores, as multiculturas, e essas multiculturas não prestam, e só meu modelo que presta. E esse meu modelo imposto que presta, na verdade, ele não presta. Por quê? Porque nós chegamos no limiar do século XXI com questões muito básicas da humanidade que não foram resolvidas, tá entendendo? A questão da subsistência humana, da fome, da dignidade humana,
Isso não foi resolvido. E é esse motor das necessidades econômicas, né, dos indivíduos que fazem com que essas discussões elas ainda aconteçam de forma acalorada. Se esse modelo imposto ele realmente prestasse e fosse vantajoso, nós não estaríamos dialogando com vários primitivismos e várias iniquidades que a nossa sociedade ainda vive. Sobretudo aí, colocando até hoje na área da segurança pública. André, a última pergunta. Olha, tu conversas e o pessoal está gostando porque estão fazendo pergunta. Eu não posso deixar de passar essa pergunta, claro. Que é de um colega. Heitor, obrigado pelo questionamento inteligentíssimo. O Heitor perguntou se o MP possui autonomia para não denunciar crimes que entende ferir o multiculturalismo, como é o caso da bigamia para certas religiões, né? Ou o sacrifício de animais em âmbito religioso, no caso, algumas religiões de matriz afro. Nós temos um problema aqui. Obrigado pela pergunta. Essa pergunta ela é muito complexa. Eu vou tentar explicar aqui. O nosso Código Penal ele é da década de 40. A nossa Constituição, de 1988, há uma reforma depois do Código Penal em 84, na parte especial, mas essa reforma ela ainda é anterior à Constituição de 88. Hoje nós temos um princípio chamado princípio da tipicidade conglobante, no qual uma norma penal ela só se justifica como legítima e válida se ela protege um bem jurídico socialmente relevante. Uhum. Então, o que acontece? A bigamia, ela protege um bem jurídico socialmente relevante, aí vai do valor do ser humano, do valor do indivíduo. Mas essa relevância, ela tem que ser a relevância da interpretação constitucional. Então, por exemplo, o crime de injúria racial, os crimes de discriminação racial, todos eles são crimes que dialogam com bem jurídico extremamente relevantes para a Constituição, porque não pode ser um bem juridicamente relevante da minha cabeça, tem que ser um bem constitucionalmente relevante. E a diversidade cultural e a diversidade racial, ela é um bem culturalmente relevante. Recente, ele mencionou a questão do sacrifício de animais, e aí você está em justa posição de dois bens jurídicos socialmente relevantes, que é a liberdade religiosa dessas matrizes e a questão da proteção dos animais. Os animais. E houve uma decisão do STF de mais ou menos março, abril do ano passado. Ano passado, qual, justamente. Exato. No qual reconhece a preponderância da liberdade religiosa sobre essa questão do confronto de valores. Lógico, sem maus tratos, né? Com sacrifício respeitoso, dentro de rituais que respeitam a dignidade daquele animal que está sendo dado em sacrifício. Reconhece o STF, e muito grosso apartado aqui, muita síntese, que da mesma forma que eu posso criar animais para alimentar o meu corpo, eu poderia criar animais para alimentar meu espírito. Tanto uma forma ou outra, Perfeito. Ela tem que respeitar a dignidade dos animais. André, 40 minutos. Foram poucos. Desculpa. Não, eu desculpa passei nada. muito. Como eu falei, eu peço todo mundo, por favor, eu vou encerrar só para ficar bem dividido e para o doutor Armando não ficar com tempo menor, ficar proporcional. Eu agradeço imensamente por ter aceito o convite. Eu agradeço imensamente por ter feito essa colaboração do meu perfil com o CEAF. Tudo que precisar, coloco-me à disposição, tá? E só tenho gratidão. Obrigada. Você contribuiu demais mesmo. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, Armando. Toque firme aí. O Armando vai dar mais show aí, que ele é que é top. Eu sou só o... Não, ambos. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Gente, eu vou encerrar e vou iniciar um novo, tá bom? Tchau, gente.